trabalhar com muita atenção, com muita seriedade na formação de um elenco forte, de um elenco consistente e de um elenco qualificado para o enfrentamento das competições que nós temos no ano de 2025. Saudações cruzmaltinas, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos espalhados de norte a sul do nosso país. Sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Boa tarde, boa noite para todos nós nessa terça-feira, 26 de novembro de 2024. Meus amigos e minhas amigas, hermanos, galera, tem novidade, atualização em relação ao mercado da bola, isso mesmo, ao football market. Sabe por quê, meus amigos? O GE. Globo está afirmando que o Vasco estaria negociando com o atacante paraguaio Isidro Pita. A gente vai falar dessa situação já, tá, meus amigos? Vamos falar também aí mais um pouquinho sobre a entrevista que o Dimitri Payet concedeu à imprensa francesa. Vamos abrir aspas para o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu. Vamos também aqui falar, é claro, do jogo entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense, o treinador Felipe Maestro, situação de jogadores que podem sair, jogadores que podem ganhar minutos na equipe principal do Vasco, e também vamos abordar o assunto envolvendo o Campeonato Carioca de 2025, já com a tabela definida, com data de estreia e o regulamento também, e é claro, sobre a situação de treinador. Então, meus amigos, dito isso, vamos que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, minhas amigas, olha só, hein? Você que não se inscreveu ainda, dá essa força aqui pra nós, se inscreva, clique no botão inscrever-se, pronto, é de graça, é 0800, se torne inscrito, nos ajude aqui o nosso canal a crescer e, é claro, faça parte, né, do canal Vascaíno desde sempre, deixe seu comentário, sempre educado, evitando palavrão. Se falar palavrão, eu corto, tá? Porque eu respeito todo mundo. Eu elogio e critico, mas tentando manter a compostura. Então eu peço o mesmo para vocês. Valeu, galera? Olha só, quer continuar também nos ajudando? Por favor, galera. No nosso Madruga Vasco, aí mais de 1000 pessoas nos assistiram. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe o nosso conteúdo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família, no grupo da resenha, no grupo do futebol, no grupo que fala de Vasco. Para aquele seu amigo que gosta de futebol, que gosta do Vasco, compartilhe para ajudar o nosso canal aí. Dá essa força, tá? Se torne membro também para você ser um mantenedor, para você ser um provedor aqui do nosso canal, ajudar o nosso canal a ficar de pé. Faça como, por exemplo, o nosso amigo José Ciro. Um abraço para você, José Ciro. Tamo junto, sempre ajudando o nosso canal. Pro Wellington Damasio. O Wellington Damasio já é membro aqui no canal, se eu não me engano, ou há um ano ou há mais de um ano. O Luiz Pimenta, um casaca para você, meu amigo. Um abraço também, é claro, pro nosso amigo Joaquim Alves. Um casaca no coração do nosso querido Jorge Croft. Um agradecimento também muito especial ao Joaquim Ígino, ao Robson Neissá e ao José Carlos. Não é o José Carlos Araújo. Brincadeiras à parte, um abraço para você, José Carlos. Um casaca também, é claro, não posso esquecer do nosso querido Ney Tavares, do nosso Moisés Ur, lá de Patos, na Paraíba, que nos acompanha todos os dias, está sempre aqui dando audiência para o nosso canal, para o nosso amigo Renato Fassarella, para o querido Gigantesco _ ES, para o nosso amigo Raimundo Souza. Tamo junto, Raimundo. Fico muito feliz quando você comenta aqui nos nossos comentários, hein? E é claro, não posso esquecer também do nosso amigo Marco Antônio, um casaca para todos vocês. Faça como esses amigos, se torne membro aqui do nosso canal. Dito isso, meus amigos, vamos então agora entrar nos assuntos em relação ao nosso Vasco. Logo de cara, se tratando do Campeonato Carioca de 2025, foi definido através de um conselho arbitral hoje na Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, né? Foi definida então aí no fim da manhã, para o início da tarde de hoje, o Campeonato Carioca, como é que vai ser, hein, galera? Do ano que vem. Bora lá então algumas diretrizes, né? O Conselho Arbitral definiu então que a primeira rodada acontecerá no dia 11 de janeiro, num sábado, tendo
a continuação da mesma, né, da primeira rodada, no dia 12, domingo. Então, 11 e 12 de janeiro será a estreia das equipes no futebol carioca, no Campeonato Carioca de 2025. Outra decisão tomada também pela arbitragem é que não haverá premiação, né? Na minha opinião, é uma vergonha, né, para o futebol carioca, né? Mas eles decidiram em comum acordo que a receita arrecadada, seja com patrocínio, seja com cota de televisão, direito de imagem, será dividida proporcionalmente para os clubes, ou seja, o maior vai ganhar bastante, o menor vai ganhar menos, né? Uma vergonha, deveria ser algo meio que igualitário e colocar uma premiação ali por ranking, quem conseguir chegar melhor na competição. Tá? É minha opinião, cada um tem uma opinião, ok, vida que segue. Outra situação, os clássicos desse campeonato carioca devem acontecer a partir da sexta rodada, isso mesmo, da sexta rodada em diante. Lembrando que as equipes vão ter a obrigatoriedade de entrar com a equipe principal já a partir da primeira, segunda, terceira, da quarta rodada, isso mesmo. A partir da quarta rodada do Cariocão 2025, os times têm a obrigação de estarem com seus principais jogadores em campo, ou seja, não pode usar aí o sub-23, sub-20, a base, pode usar mesclado, mas tem que ter jogadores principais em campo, que isso é uma vergonha na minha opinião, porque a FERJ não dá R$1 para o clube manter esses jogadores, o jogador se lesiona, a FERJ não dá nada para o clube contratar outro jogador, ou para pagar o salário do jogador lesionado, aí o clube tem que morrer literalmente com essa roupa, né? E aí, como se não bastasse, eles obrigam o clube a colocar o jogador ainda no início de temporada, esse ano na verdade, né? A gente viu aí a lesão de Paulinho e Jair justamente no campeonato carioca, né, gente? É outra situação que eu não concordo. Os critérios do VAR devem ser definidos até 3 dias antes do início do campeonato carioca, ou seja, até no máximo ali o dia 8 de janeiro de 2025 terão de ser apresentados então os critérios a serem adquiridos, a serem aderidos pelo VAR, né, pelo assistente árbitro de vídeo, tá, gente? Então, essas são aí, por alto, né, as diretrizes do Campeonato Carioca. A primeira rodada, o nosso Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, o Flamengo pega o Boa Vista, o Botafogo enfrenta o Maricá, o Fluminense joga contra o Sampaio Correia e o Madureira recebe o Volta Redonda e o Bangu, fechando a rodada, recebe a Portuguesa. A Lusa, o Vasco na segunda rodada enfrentará o Bangu e na terceira rodada enfrentará o Boa Vista fora de casa. Vasco e Bangu será então em São Januário. E aí Nova Iguaçu e Vasco, e claro, e Boa Vista e Vasco. O Vasco não tem um mando de campo, obviamente não será na nossa colina histórica. Então basicamente essas são as 3 primeiras rodadas, é claro. Teremos aí, né, são 6 rodadas aí iniciais, são 12 equipes e é claro depois a fase aí de mata-mata, né, semifinal, final. Logo de cara contra o Nova Iguaçu eu gosto, viu? Eu quero que o Vasco enfie logo uns 3-4-0 no Nova Iguaçu aí, né? Pelo ano passado aí, né? Pra mostrar que o gigante é o Vasco da Gama, tá? Agora mudando de assunto, meus amigos, se tratando aí de campeonato brasileiro, o nosso treinador já aí interino, Felipe Loureiro, né, o nosso Felipe Maestro, já comandou o treino do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa na manhã dessa terça-feira. Felipe Loureiro que teve uma péssima notícia em sua família nessa madrugada. O irmão de Felipe Loureiro veio a óbito na madrugada de terça-feira. Então, meus pêsames, meus pesares, meus sentimentos ao nosso Felipe, a toda a família do atleta, do ex-atleta, no caso agora treinador do Vasco, né, minhas condolências. Eu acho que é um duro golpe que o Felipe sofreu, já aí sobretudo nos últimos dias, porque poucos dias atrás, né, semanas atrás, a gente teve conhecimento do falecimento do senhor José Loureiro, né, o pai do Felipe Maestro, né, e agora o falecimento do irmão do Felipe, né? Então é uma notícia muito triste, meus pêsames aí, meus sentimentos aos familiares do Felipe, tá, galera? O Felipe, como eu já mencionei, já comandou aí o treino de hoje no CT Moacir Barbosa, e segundo o GE. Globo, o Vasco, através do treinador interino, deve dar mais oportunidades a jogadores oriundos da base nessa reta final do Campeonato Brasileiro, uma vez com a eminente saída de Pablo Galdames, Robert Rojas, Rossi e o goleiro Kehler. No mínimo esses jogadores devem deixar o Vasco, entre outros que também podem sair.
esses atletas não devem ser relacionados. O que ele até deve ser relacionado, porque não vai mudar muita coisa, ele está emprestado, né? Mas Galdames, Rojas e Rossi não devem ser mais relacionados. Com isso, Leandrinho, Ryan e Luiz Gustavo devem ganhar mais minutos, segundo o GE. Globo. Na minha opinião, o GE. Globo só esqueceu de pontuar uma coisa, né? Leandrinho e Ryan já vem ganhando muitos minutos. O Leandrinho, ok, a gente entende que o Piton tá jogando muito mal. Pode ser que o Leandrinho, inclusive, coloque o Piton no banco no próximo jogo. A gente não sabe. Vamos aguardar qual será a decisão do Felipe Maestro. Fato é que o Ryan, na minha opinião, não tem que ganhar mais minutos. O Ryan tem que ganhar minutos na base. É voltar pro sub-23, é voltar pro sub-20. Dá um passinho para trás para dar 2 passos para frente daqui a pouco. Estão insistindo com o jogador, com esse rapaz que não tem condições de ser jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? O Rafael Paiva saiu e as mesmas insistências. Aí agora eles estão utilizando do GE. Globo para implementar essa lavagem cerebral na cabeça do torcedor que o Ryan tem que ganhar minutos. Pelo amor de Deus, não! Não! O Ryan não! Deixa o menino descansando, deixa ele na base. Coloca outro jogador. Dá chance pro GB, dá chance pro Léo Jacó. Ok, agora o Ryan, na minha visão, não tem que ganhar minutos nessa equipe. Essa é minha humilde opinião. Luiz Gustavo também pode estar ganhando chance, ele é bem visto pela comissão técnica do Vasco, ele e juntamente com o menino Lincoln e o garoto GB também é bem avaliado. Vamos então aí aguardar, tá, gente? O Vasco que enfrenta no próximo sábado às 9h30 da noite pela 36ª rodada o Atlético Goianiense já rebaixado, e aí é onde mora o perigo. Essas equipes já rebaixadas vêm para jogar em São Januário ou em qualquer lugar fora de suas casas como franco atiradores, porque eles não têm nada a temer, nada a perder. A competição já foi por água abaixo. Então o que vier de agora em diante é lucro. Um exemplo disso foi na última rodada, Palmeiras e eles mesmos, o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Foi 1-0 Palmeiras e ó, no ufa-ufa ali, né, no limite. Então não tem nada ganho, são 11 contra 11. Vasco tem que entrar com seriedade, não pode entrar de salto alto achando que vai achar um gol em qualquer momento e vai ganhar o jogo. Não. Se espetar 1-0 dentro de São Januário é aproveitar o apoio da torcida e o ímpeto para tentar espetar o segundo e o terceiro e matar o jogo. Álvaro está dizendo que o Vasco vai golear? Não. O que eu tô dizendo é respeito máximo ao Atlético Goianiense. Nada com esse negócio de fazer um gol e recuar, achar que vai ganhar de 1-0. Não. E também nada de jogar de saltinho altinho, achar que uma hora vai aparecer o gol e vai ganhar. Também não. É jogar para ganhar os 90 minutos. Tá, gente? Os 90 minutos. Agora mudando de assunto, se tratando de treinador, né? Mais mentirinhas e fofoquinhas aqui para vocês no Momento Fuxico no nosso canal. Brincadeiras à parte, meus queridos. Surgiu uma fofoquinha no dia de hoje. Ah, porque o Vasco pode contratar Fábio Carilli. Ah, porque o Vasco pode ir atrás de Paulo Pesolano. Ah, a verdade é que ninguém sabe de nada. A verdade é que é muito jornalista e canal de YouTube querendo dar uma de que sabe das coisas, aonde ninguém sabe de nada. Sabe por que ninguém sabe? Porque nem o Vasco sabe ainda quem vai contratar. Eu vi nessa madrugada, eu tive que foi obrigado a ver, eu não sei porque eu perdi meu tempo, ao ver o nosso bonitinho amigo aqui do YouTube, Mário Coelho, dizendo que o nome de Renato Gaúcho ganhou muita força no Vasco. Renato Gaúcho deve vir pro Vasco, que Pedrinho e Marcelo Santana já estão ali procurando saber a situação do Renato Gaúcho. Conversa fiada. Conversa fiada. E outra coisa, hein? Eu não contrataria Renato Gaúcho não, tá? Eu não contrataria Renato Gaúcho pro Vasco. Muito polêmico, cheio de marra. Não faz nada de extraordinário taticamente falando. É limitado. É um treinador mediano do futebol brasileiro, o senhor Renato Portaluppi. Ponto. Tá? Para ser bem sincero, o senhor Fábio Carilli, a mesma coisa, é um treinador que joga na retranca, tem o seu limite. Não estou falando da pessoa física desses caras, estou falando como profissional. Eu entendo, eu enxergo esses senhores como treinadores como limitados. Tá? Eu entendo que não faz sentido o Vasco ir atrás deles. E Paulo Pesolano, sinceramente, tem treinador aqui no Brasil melhor do que ele, viu? Vamos ser sinceros, pelo amor de... Torcedor, vamos parar com essa loucura, hein? Outra coisa também, nenhum treinador presta pra torcida do Vasco, eu tô reparando aí. Nenhum treinador presta.
Então fica difícil também da gente dar comentário em relação a isso. Mas como aqui no canal não tem muro, eu dou o papo e o papo é reto, eu gostaria de ver o Tite no Vasco. Tite sabe organizar a defesa e sabe jogar com um material humano limitado, com um elenco limitado. Ele sabe armar time. O problema do Tite é quando ele pega elenco de estrelas. Aí dá ruim, porque ele gosta de trabalhar com a tal da meritocracia, com o mérito. E o estrelinha não entende a questão do mérito. Ele acha porque ele se acha melhor, ele é melhor do que os outros. E por isso o Tite não dá certo em elencos aí multimilionários, em elencos galácticos. Mas no Vasco teria tudo para dar certo. O Tite arrebentou no Corinthians com um elenco onde ninguém sabia onde poderia chegar, com jogadores que ninguém conhecia, estavam ainda ascendendo no futebol. O próprio Guilherme Arana, entre outros jogadores, que agora me fugiu o nome aqui, mas vários outros jogadores foram lançados pelo Tite, jogadores da base. O Tite sabe trabalhar também com a base. Ele tem uma boa psicologia, tá? Eu acho que o Luxemburgo pode até dar certo no Vasco, mas tem que trazer mais jogador pro Luxemburgo, tá? Tem que trazer jogador. E o Luxemburgo arruma a casa. Ele bota cada um no seu quadradinho. Também seria uma boa. Agora, Fábio Carille, Paulo Pesolano. Quer ver? Tem mais outros nomes aqui que estão falando. Né? Que é aí o Hernan Crespo, pra mim não. Renato Gaúcho não. Luiz Castro não. Sérgio Conceição não. Agora, o Pedro Caixinha, tem gente falando mal dele aí. Gente, o Pedro Caixinha conseguiu ir muito bem no Red Bull Bragantino. Foi aí durante um longo período o treinador com mais tempo de clube aqui no Brasil. Com um elenco limitado, com jogadores que ninguém tinha ouvido falar. Ele conseguiu fazer um bom trabalho. Só que o trabalho do Pedro Caixinha foi por água abaixo, não por culpa do Pedro Caixinha no Bragantino, porque o Bragantino vendeu jogadores. Simples assim. Vendeu zagueiro, vendeu volante, vendeu atacante, acabou o time. Acabou o time. Portanto, que o outro treinador que está no Bragantino está penando, está dando até dó do outro treinador. O time do Bragantino é horroroso, porque falta jogador. Mas eu acho que o Pedro Caixinha é bom treinador sim. Não é os melhores? Não, mas é bom treinador sim. Tá? Inclusive, ele é muito melhor, com todo respeito, do que o Rafael Paiva. Minha opinião, meus amigos. Tá? Então eu acho que assim, Pedro Caixinha, talvez Luxemburgo, de repente um Tite, pode ser que dê certo. Eu fiquei curioso nesse argentino Gustavo Quinteiro, né, o treinador do Racing lá, campeão da Sul-Americana, né, vamos até abrir aspas aqui para o que ele falou. Foi perguntado a ele, né, sobre a possibilidade de vir treinar algum time do Brasil. Ele falou: o Brasil é um futebol muito competitivo e seria lindo em algum momento dirigir por lá. Então assim, o jogador entende, né? O treinador entende que o nosso futebol é um futebol competitivo e ele acha que seria muito bacana ele vir trabalhar em algum momento aqui. Poderíamos dar uma chance, por que não? Talvez, dependendo do molde de contrato, o valor, para o Gustavo Quinteiro. Pegou um elenco do Racing ali, onde ninguém acreditava, campeão aí da Sul-Americana, e vai jogar Libertadores ano que vem. Agora tem essa questão. Será que ele vai aceitar vir para o Brasil para ganhar um salário mediano? Porque ele vai jogar Libertadores, o Racing lá está aí, se não me engano, acho que é o terceiro colocado no campeonato argentino. Será que ele vai aceitar vir para o Vasco, que é um barril de pólvora? Numa semana a torcida está jogando lá em cima, na outra semana a torcida quer que o cara suma daqui? Não sei. Aí é onde é complicada a questão financeira. O cara pode pedir um valor astronômico para compensar tudo isso que eu estou falando. Então a gente tem que aguardar. Agora, é uma mentirada sem tamanho. Olha só, vou falar para vocês. Olha o tanto de treinador que já colocaram no Vasco. Ó. Pedro Caixinha, Hernan Crespo, Gustavo Quinteiro, Renato Gaúcho, Luiz Castro. Já deu 5. Tite 6, Luxemburgo 7, Sérgio Conceição 8, Fábio Carille 9 e o Paulo Pesolano 10. 10 treinadores especulados no Vasco de domingo para cá. Em 2 dias, gente, em menos de 72 horas, já foram especulados, ventilados 10 nomes de treinadores no Vasco. É por isso que eu falo para vocês, ninguém sabe de nada e todo mundo é metido a saber, tá? Comigo o papo é reto, a verdade é essa. A verdade é que ninguém sabe quem vai ser o treinador, tá? E o seu Mário Coelho, essa vai para você, viu? A sua pessoa física, cara, você é Vasco, não te conheço pessoalmente, você parece um cara até que legal, mano. Mas você tem que parar com esse negócio de querer enfiar a goela abaixo do torcedor a sua ideia de futebol. De querer fazer o torcedor acreditar nas suas mentiras. Porque 99%, seu Mário Coelho, dos jogadores e treinadores que o senhor tenta colocar no Vasco, nunca tiveram sequer perto de chegar no Vasco. Tá? Fica o papo aí, fica o registro. Galera, agora mudando de assunto, quero falar com vocês aqui sobre Dimitri Payet. Tá? Eu peço perdão para você que assistiu o nosso Madruga Vasco depois do horário do almoço de hoje.
porque a gente teve que tirar a entrevista do Payet, porque o L'Equipe, né, reivindicou, deu direitos autorais aqui no canal, a gente teve que tirar a sonora do Payet dando entrevista. Fato é que o Payet foi perguntado sobre ele voltar para o Olympique de Marseille, ele falou que ele pensa sim em voltar algum dia para lá para trabalhar na parte de administração do clube, uma vez que ele é muito identificado, ele é torcedor, né? Ele é um dos maiores jogadores da história do Olympique de Marseille, se não o maior, tá, gente? E ele foi perguntado também como que é jogar no futebol brasileiro, né? Abre aspas para ele. Você nunca tem paz de espírito, então é por isso que eu sempre tenho que dar o meu melhor. Ué, Payet, você tem que dar o seu melhor, é no Vasco, é no Olympique, é na França, é em qualquer lugar, meu irmão. Em qualquer lugar. Assim como o motorista tem que dar o melhor dele todos os dias, senão ele se mata e mata os outros. Assim como o cozinheiro tem que dar o melhor dele todos os dias, um professor tem que dar o melhor dele todos os dias. Um construtor civil tem que dar o seu melhor, um advogado, um engenheiro, um juiz, um médico, um militar. Todo mundo tem que dar o seu melhor, um bombeiro, um marceneiro, todo mundo tem que dar o seu melhor. Sabe? Mas o que o Payet quis dizer, gente, é o seguinte, é muita pressão, é muita cobrança. Porque no Vasco, até quando não tem nada, tem gente criando factoide para gerar tumulto, né? Então ele tem que estar sempre tentando superar. Aí já tem lacrador mentiroso também, outra mentira que eu vou desmascarar para vocês, tá? Essa conversinha fiada, Payet e Coutinho podem não jogar no Vasco ano que vem. Mentira! Mentira! Coutinho tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, e o Payet também, tá? Então pelo menos Campeonato Carioca, início de Campeonato Brasileiro, início de Copa do Brasil, início de Sul-Americana, eles vão jogar, tá? Ponto. Se o Vasco vai comprar o Coutinho, se vai fazer outro empréstimo, é outra história. E o Payet já falou que quer ficar no Vasco até o fim da temporada. Ele até fez o sinal, fico aqui. E o Pedrinho não esconde ninguém. Tá, então vamos ser sinceros, vamos parar com essa mentirada, torcedor. Tem gente tentando enganar vocês aí, porque os caras, o Payet oscila, joga bem o jogo, joga mal o outro, porque o Coutinho até hoje não chegou direito no Vasco. Aí fica todo mundo fazendo cavadinha para tirar os caras do Vasco. Eu quero ver na hora que tirar eles do Vasco, quem é que vai ser o 10 do Vasco. A não ser que o Vasco vá lá no Internacional, gaste 30, 40, 50 milhões de reais e contrate o Alan Patrick. Contrate o Guilherme dos Santos. Ok, do contrário, vamos parar com essa mentirada, viu? Torcedor do Vasco, agora mudando de assunto. Quero falar com vocês sobre Isidro Pita. Segundo o GE. Globo, o Vasco estaria negociando a contratação do atacante paraguaio. Ele que tem 25 anos, nessa temporada jogou 5 jogos com a camisa da equipe da seleção do Paraguai, sendo 3 deles como titular. Tá, meus amigos? Desde que chegou ao futebol brasileiro com a camisa do Cuiabá, foram 21 gols e 2 assistências somadas, 23 participações em gols. Segundo o GE. Globo, afirma o Vasco estaria tentando contratar Isidro Pita para fazer sombra a Pablo Verratti e até mesmo, dependendo da partida, de algum contexto, fazer dupla de ataque com o nosso centroavante. Eu quero saber a sua opinião, deixa no comentário. Isidro Pita sim, Isidro Pita não. O que você acha? Eu, na minha humilde opinião, acho que o Vasco deveria ter trazido o Daverson lá atrás para ser sombra para o Verratti e para jogar junto em alguns momentos, dependendo do contexto de cada jogo. Mas, como não rolou, o Galo já contratou o Deivinho, né? Eu acho que o Isidro Pita seria uma boa. Até mesmo o Mastriani, mas o Isidro Pita é muito mais novo e tem muito mais lenha para queimar. Acredito eu que pode ser uma boa sim, tá? Segundo o GE. Globo, então, Vasco estaria tentando a contratação do paraguaio Isidro Pita, atacante da equipe do Cuiabá. O Cuiabá, qual é o nosso último compromisso nessa temporada. O Cuiabá que, se perder ou empatar nessa próxima rodada, matematicamente já vai estar rebaixado. Se ganhar, vai ficar vivo, mas vai depender das duas equipes que estão acima dele na tabela, pelo menos empatar. Se os dois ganharem, Cuiabá já não tem mais chance de permanecer na temporada, na Série A, no caso, para a temporada de 2025. Fica o registro. Agora, se tratando da Vasco SAF, né, a advogada que foi indicada pelo Vasco para estar fazendo parte ali da arbitragem, né? Ela, no caso contra a 777, entre Vasco e 777, o Vasco indicou advogado, a 777 também que teria que indicar advogado também, né? Para poder fazerem ali um colegiado, que eles vão avaliar a situação e vão, né, colocar na balança os prós e os contras para votar a favor ou contra do Vasco nessa arbitragem. Fato é que a doutora
Ana Tereza Basílio, ela foi eleita presidente da OAB do Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Então mostra-se que o Vasco indicou uma ótima advogada para estar fazendo parte da arbitragem. Vamos aqui separar, gente. Tem torcedor que confunde, acreditando que ela vai defender o Vasco. Não, gente, não é isso. Ela vai arbitrar. O que é o árbitro? Ele é neutro, ele é imparcial. Ele vai pegar as situações e vai avaliar, vai julgar ali, vai arbitrar essas situações, tá? Ela é uma das árbitras dessa situação que foi indicada pelo Vasco. A 777 também indicou um advogado renomado. E assim é assim que funciona. Fato é que ela foi eleita então a presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, a doutora Ana Tereza Basílio. Agora, ainda se tratando da Vasco SAF, o CEO da nossa SAF, Carlos Amodeu, falou em mais uma entrevista pela Vasco TV com Vanessa Rich sobre projetando ali a temporada de 2025 e a parte financeira do clube. Então eu vou abrir aspas para ele aqui, acompanhe que eu já volto. Com relação ao desempenho esportivo do próximo ano, é fundamental dizer que o processo de reestruturação financeira ele vai ser tratado de forma a não causar reflexos negativos no departamento de futebol e no desempenho esportivo do clube. Então, é nosso foco trabalhar no processo de reestruturação financeira e, simultaneamente, né, trabalhar com muita atenção, com muita seriedade na formação de um elenco forte, de um elenco consistente e de um elenco qualificado para o enfrentamento das competições que nós temos no ano de 2025. Os demais torcedores podem confiar de que no próximo ano nós teremos sim um elenco competitivo e que fará jus à grandeza do Vasco nas competições que nós vamos disputar em 2025. Esse faz parte do nosso cotidiano, né? Independente do processo de reestruturação financeira, o cotidiano de gestão de todos os clubes de futebol é equilibrar o potencial de geração de receitas com as despesas que a gente realiza mensalmente. É um compromisso da atual gestão, né, a manutenção dos pagamentos de salário, dos pagamentos das imagens dos atletas e de todos os demais compromissos com o nosso quadro profissional, seja de atletas, seja de demais profissionais do clube, rigorosamente em dia. Então, o nosso planejamento ele se baseia nesta premissa, né? Então, nós temos, sim, todo um projeto já definido de como nós vamos fazer frente com as nossas receitas geradas ordinariamente e extraordinariamente no clube para fazer frente a todos os nossos compromissos correntes, né, e cotidianos de compromissos de salários com os nossos atletas e demais profissionais e também com eventuais investimentos que serão necessários para que a gente forme um elenco mais robusto e mais forte para competir adequadamente nos diferentes campeonatos que o clube vai participar em 2025. E o torcedor sonhando com aquelas contratações milionárias que a gente aguarda ansiosamente. Vai dar tudo certo. É isso, né? Planejamento é o segredo para a gente ter um time competitivo e ter as contas organizadas. Bom, meus amigos, então, como vocês observaram, eu anotei aqui, o Carlos Amodeu falou 4 vezes na mesma narrativa do nosso elenco, né? Ele usou a frase elenco mais robusto. Ele usou também elenco forte, depois ele falou elenco consistente e também falou um elenco qualificado. E ainda usou a seguinte frase, o torcedor pode confiar. Portanto, que a Vanessa Rich terminou falando, olha, a gente aguarda ansiosamente essas contratações milionárias. Ô Vanessa Rich, minha querida, meu bem, com todo respeito, Vanessa Rich. O torcedor do Vasco não quer que o Vasco gaste milhões de novo, Vanessa Rich. O torcedor do Vasco quer que o Vasco contrate certo. Dá para contratar certo sem gastar rios de dinheiro. É claro, tem jogadores que é só gastando mesmo. Mas tem jogadores que se contratando certinho não precisa ser uma contratação milionária. A gente quer, Vanessa Rich, jogador que chegue para resolver. Segundo, então, o CEO da SAF, Carlos Amodeu, o Vasco falou aí, no caso ele falou para o Vasco no ano que vem, em elenco robusto,
elenco forte, elenco consistente e elenco qualificado. Também falou, é claro, sobre pagar as contas no ano que vem, manter a saúde financeira do clube. Falou que já tem um planejamento traçado para o Vasco no ano que vem, mesmo se tratando de Sul-Americana, se tratando aí de Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Carioca. O clube já trabalha com o orçamento em cima das receitas previsíveis e imprevisíveis, né? Ou seja, as receitas que já estão ali, que o Vasco já pode contar com elas, algumas delas, e aquelas receitas extraordinárias. Como assim, Álvaro? Uma classificação numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, que rende uma bonificação, essa é uma receita extraordinária. De repente, uma venda de algum atleta no meio da temporada, que o Vasco não conta com essa venda agora, que entra um dinheiro extra, é uma receita extraordinária, uma receita imprevisível, que não tem como contar com ela. E o Vasco já tem até mesmo destino para essas possíveis receitas que não estão ali no calendário financeiro do clube. Caso essa receita chegue no clube, o Vasco já teria um destino então para essas receitas. O Vasco está reestruturando a nossa SAF do nosso futebol e, é claro, segue na busca de um investidor para a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, a nossa SAF. É claro que também, paralelo a isso, ainda existe o arbitral na justiça, como eu acabei de mencionar, através da Fundação Getúlio Vargas, e também corre na quarta vara na quarta vara comercial aqui no Rio de Janeiro, né? O Vasco, a gente tem a expectativa do Vasco recuperar 100% o controle acionário com essa situação envolvendo a 777 e a ECAP. Agora, meus amigos, é aguardar, é esfregar as mãos. Fato é, senhor Carlos Amodeu, hein? O torcedor do Vasco já está cansado de ser enganado há 15, 20 anos, hein? Do mesmo jeito que a gente cobra Osório, Duque Estrada, Júlio Brandt, Adriano Mendes, a gente cobra aí o Alexandre Campelo, Jorge Salgado e a 777, entre vários nomes aí, por falácias e enganações que teceram para o torcedor vascaíno anos atrás. A gente vai cobrar o senhor, seu Carlos Amodeu, e o senhor Pedrinho também, se o Vasco fizer uma janela horrível aí em janeiro, hein? Se o Vasco brigar mais uma vez ano que vem para não cair ou ficar com um time medíocre novamente, hein? Se o Vasco continuar com uma folha salarial inflada, superfaturada e o time não for competitivo, hein, seu Carlos Amodeu? O senhor está falando que o torcedor pode confiar, seu Carlos Amodeu. O senhor está falando em elenco competitivo, em elenco qualificado. O senhor está falando em elenco forte, em elenco robusto, hein? Não me venha contratar ano que vem, no começo do ano, aí 3, 4 jogadores da segunda divisão que quase ninguém ouviu falar, hein? Não me vem trazer jogador de sub-20 da terceira divisão que ninguém nunca viu, hein? E também não vai buscar lá na Argentina, ou lá no México, ou nos Estados Unidos, jogador que ninguém conhece também, para pagar 40 milhões de reais, hein? O torcedor do Vasco não quer que vocês invistam 200 milhões nessa próxima janela. O torcedor do Vasco quer que vocês tenham competência para achar jogadores custo-benefício. Jogadores que joguem bola e que não cobrem o olho da cara para jogar no Vasco. Assim como o Botafogo achou, como o Atlético Paranaense sempre acha, como o Fluminense também consegue encontrar, o próprio Urubu também acha, o Bragantino acha, o Bahia encontra, o Fortaleza encontra. E por que só o Vasco não encontra esses jogadores? O que o torcedor do Vasco quer, seu Carlos Amodeu e o senhor Pedrinho, é que vocês saiam do grupo seleto de 2, 3 empresários que têm direitos aí de 100, 200 jogadores que querem toda hora ficar enfiando esses jogadores aqui no Vasco. Jogadores que estão em alguns clubes ganhando 30 mil por mês e querem chegar no Vasco para ganhar 400 mil. Que negócio é esse? O torcedor do Vasco o que a torcida do Vasco quer é que isso acabe, seu Carlos Amodeu. A torcida do Vasco quer jogador que resolva. É meio campo que combata, que corra o jogo inteiro. É zagueiro xerife, que não entrega a paçoca o tempo todo. Que passa confiança pro restante do time. É atacante que corra, que ajude a marcar, que crie jogada e que faça gol. É isso que o torcedor do Vasco espera do senhor, seu Carlos Amodeu. Eu vou falar de novo. O senhor tá falando que o torcedor pode confiar. Tá falando em elenco robusto, elenco forte, elenco consistente e elenco qualificado. Eu vou cobrar, seu Carlos Amodeu. Eu vou guardar esse vídeo, hein? Eu vou guardar esse vídeo, hein, seu Carlos Amodeu? A gente vai cobrar, hein? Torcedor, vamos ficar de olho nessa parada aí. Tomara a Deus que esses caras estejam falando a verdade, estejam um ótimo planejamento já traçado para o ano que vem, que assim que começar a janela, o Vasco comece a anunciar aí zagueiro, outro zagueiro, volante, atacante, mas não é qualquer jogador não, é jogador para chegar e resolver.
é para chegar e jogar 40 jogos no ano, no mínimo, tá? Então essa aí é a mentalidade do torcedor do Vasco, hein? E quem não pensa assim, me desculpa, tá em outro mundo. Valeu, meus amigos. Tô ficando por aqui. A gente se vê no Madruga Vasco e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!